Olá, sejam muito bem-vindos à nossa segunda edição do webinar, uma realização do Círculo Saúde e da Microempa, Associação das Empresas de Pequeno Porte, aqui da região Nordeste do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito oportuno para esse momento que estamos vivendo. Vamos falar sobre como lidar com o luto. Inicialmente, a gente quer reiterar com todos vocês que estamos reunidos aqui neste ambiente, seguindo todos os protocolos de distanciamento e cuidados contra a Covid-19. A pandemia da Covid-19 trouxe muitos desafios à humanidade. Um deles, a perda de pessoas queridas entre familiares e amigos, deixando desalento e dor. A gente sabe que o luto é um assunto delicado e que merece a nossa atenção para poder apoiar quem precisa lidar com o sentimento da perda. Por isso, nós convidamos para esse webinar duas super especialistas profissionais da área da psicologia para conversar conosco sobre como podemos lidar de forma mais consciente com o luto. Estão conosco aqui a Lilian Zanco Dallagnol, psicóloga hospitalar no Círculo Saúde e também psicóloga clínica. E também aqui conosco a Bruna Costanzi, psicóloga clínica no Centro de Especialidades em Saúde Mental do Círculo Saúde. Sejam muito bem-vindas. E olha, primeiramente, nós vamos conversar contigo, Lilian. A Lilian, ela é psicóloga pela FSG e especializanda em psicologia, nutrição e transtornos alimentares pela Uniara. Ela atua como psicóloga hospitalar no Círculo Saúde e também como psicóloga clínica. Atualmente, o seu trabalho ele está direcionado principalmente nas unidades de terapia intensiva, realizando atendimentos psicológicos aos pacientes e familiares. Lilian, a gente quer começar te perguntando o que é o luto e quais as reações físicas e emocionais do luto. Olá, Thaís, obrigada. Bom, o luto é um processo natural, né, que ocorre quando há o rompimento de um vínculo, ou seja, quando nós perdemos, né, alguém importante para nós ou algo que é significativo para nós. As reações mais comuns, né, emocionais e físicas desse processo de luto podem ser, né, dificuldade para dormir, perda de apetite, né, ansiedade, tristeza, sentimento de culpa e até mesmo raiva, por exemplo. Bom, agora a gente vai conversar com a Bruna Costanzi. A Bruna, ela é formada em psicologia pela UX e atualmente atua em consultório próprio, com atendimentos individuais para adultos, adolescentes e crianças. Trabalha na clínica de repouso como psicóloga clínica, também realizando grupos operativos e atendimentos individuais. No ambulatório da clínica de repouso, a Bruna ela realiza psicoterapia com pacientes do plano do Círculo Saúde. Bruna, toda perda ela implica em um luto e também qual é a relação entre o luto e o vínculo que nós tínhamos com essa pessoa que perdemos? Olá, Thaís. Olá, Lilian. Então, hoje é um momento importante a gente estar falando sobre essas questões. É um prazer a gente estar podendo dividir, né, esse momento de conhecimento, né? Então, assim, toda perda, ela implica um luto? Sim, né? De fato, hoje a gente está falando aqui sobre perdas pelo COVID, né, pela Covid-19, mas a gente está falando de outros tipos de perdas também, né? A perda de um trabalho, de um relacionamento, isso também gera um luto para essa pessoa que está vivenciando, né? Então, sim, toda perda ela é vivenciada como uma forma de luto, tá?
Sobre a segunda pergunta, agora Já reforço ela aqui para ti, que é o vínculo que nós Isso. tínhamos, então, com essa pessoa que perdemos, Bruna. Claro, então assim, quanto maior a proximidade que a gente tem, né, com essa pessoa, esse luto ele vai ser vivenciado de formas mais brandas ou não, né? Então assim, é um familiar mais próximo, a gente vai demorar para elaborar esse luto. O que significa elaborar, né? Então significa a gente curar essa dor, né? Como a gente está falando sobre a questão, né, do Covid-19, a perda física, como a própria Lilian conversou com a gente. Então, sim, toda perda envolve um luto. E depende, é claro, também da relação que se tinha com essa Exato, né? pessoa, para Claro. entender a proporção. Isso, às vezes a gente tem, de fato, um familiar que às vezes a gente tem mais proximidade, tem mais convívio. Às vezes tu tem proximidade com um familiar, mas não tem esse convívio diário tão efetivo. Então, isso interfere bastante de como essa pessoa vai, de fato, vivenciar esse luto e como ela vai sentir isso, né? Tá certo. Agora, Lilian, quais as estratégias de suporte e de apoio podem ser utilizadas nesse processo? E eu queria também saber qual é a importância dos rituais de despedida, porque diante da Covid-19 e das recomendações sanitárias, houve um impacto muito forte nesse processo de despedida. Como é que se luta com tudo isso? Bom, os rituais de despedida, eles são organizadores, né? Ou seja, eles auxiliam o indivíduo a compreender o que está acontecendo, a entender a situação, né? E também a poder se despedir do seu ente querido, né? O fato de não estar podendo realizar esses rituais de despedida pode fazer o processo de luto ser intensificado, ou seja, ser mais duradouro também, né? Dificultando ali a elaboração do luto normal, natural, certo? É importante, nesse momento, já que nós não temos, né, o processo, os rituais de despedida, como nós estamos habituados na nossa sociedade, é importante que a gente possa encontrar estratégias para realmente realizar rituais de despedida possíveis nesse momento. Por exemplo, né, vou trazer aqui alguns exemplos para tentar deixar isso mais claro também. Nós podemos utilizar estratégias remotas, né, através de cartas, mensagens, áudios, via telefone até mesmo, né? Podemos pensar em estratégias virtuais no sentido de missas, cultos virtuais, né? Abrir um memorial nas redes, né, para que os amigos e familiares possam deixar mensagens de carinho e afeto. Né? Podemos pensar também num memorial em casa, né, em que a família vai olhar as fotos, escutar uma música que era importante para essa pessoa, né, acender uma vela. Então, são estratégias que nós podemos estar utilizando nesse momento, né, para tentar auxiliar ali nesse processo e o fato de não ter os rituais de despedida como nós estamos acostumados. Nesse sentido, Lilian, dá para entender a tecnologia também como uma alternativa para minimizar a dificuldade de estar numa celebração de despedida. Certamente. Bom, olha, Bruna, parece que falar de luto é um tabu e que ninguém pode, inclusive, ficar mal por perder alguém. Por que é que isso acontece? Então, né, a gente vem de uma sociedade que nos cobra um perfeccionismo, né? Então, nos cobra estar sempre bem, estar sempre feliz. E, de fato, são coisas que a gente não consegue manter, né? Então, assim, falar de tristeza gera um desconforto nas pessoas. E isso faz com que falar sobre luto seja um tabu, né? Que é a proibição daquilo, porque a gente não pode estar mal, a gente tem que se manter sempre bem. E não é real, porque a gente está falando de uma perda, a gente está falando de um sofrimento que a pessoa está vivenciando e uma dor, né? E a gente nada mais tem que tentar entender essa dor dessa pessoa, né? Tentar, claro, a gente não pode se colocar no lugar, mas a gente pode ser empático, né? E de entender que talvez naquele momento a pessoa está sofrendo e deixar ela
vivenciar essa dor, né, esse luto. Então, por isso que muitas vezes acaba se tornando um tabu. Agora, Bruna, quando exatamente que o luto termina? Porque é muito comum nesses processos de despedida a gente ouvir o seguinte: o tempo vai amenizar a dor, com o tempo vai passar. Isso é verdade? Sim, eu particularmente concordo muito com essa opinião, né, de que de fato o tempo ele vai amenizar essa perda, né? Claro que cada um vai passar por um processo de luto, onde de fato eles vão, depende daquilo que a gente falou no começo, quanto a pessoa tinha o vínculo, né, com esse familiar ou com o emprego, né? A gente está falando como, né, do próprio Covid, mas de fato existem outras perdas, né? Então, cada pessoa vai vivenciar aquilo conforme a relação que tinha e o tempo também vai ser em decorrência da relação que se tinha com esse familiar ou conhecido, né? O tempo ameniza e a pessoa ela vai, de fato, descobrindo que está diminuindo essa perda, né, essa dor, quando ela consegue já lembrar de momentos felizes com a pessoa, onde não tem mais aquela dor tão forte, né? Onde essa dor dá um lugar para lembranças, para momentos felizes, para saudades. Outro fato que acontece, que demora às vezes para passar, ou até as pessoas acabam se recordando mais desse ente, são as festas, né? Aniversário da pessoa, Natal, festas comemorativas que se tinha muito presente com esse familiar, né? Então, o tempo eu acredito que sim, mas cada um tem o seu tempo para vivenciar isso e a gente tem que cuidar para não querer forçar algo que vai de cada um, né? Não existe um tempo. Bruna, faz sentido aquela fala de que é preciso esperar passar um ano e todas as datas comemorativas que você estaria com a pessoa e agora não vai mais estar, para diminuir um pouco o sofrimento? Sim. Muitas pessoas dizem, né, que o luto ele duraria pelo menos esse um ano, né? Esse um ano que as pessoas estariam vivenciando essas datas comemorativas, esses momentos mais fortes que nunca vivenciaram sem esse familiar, né? Então, é algo que, aos pouquinhos, né, dia após dia, a gente vai ressignificar essa perda, essa dor, como eu falei, com momentos de lembranças, com momentos bons, estar presente, né? Fisicamente não se tem mais, né? Mas a gente vai lembrar das coisas boas que também conseguiu vivenciar com essa pessoa. Agora, Lilian, a gente quer falar um pouquinho também, quer te pedir para falar sobre as crianças, porque, infelizmente, a gente vive um momento em que muitas pessoas estão em luto. Todos nós conhecemos e perdemos pessoas nesse último ano. Como comunicar a uma criança a morte de uma pessoa querida e quais comportamentos eles são normais, são esperados por parte de uma criança? Bom, se possível, né, inserir a criança nesse processo de adoecimento do seu ente querido é bastante importante, né, que ela possa participar, né, dos contatos feitos com esse familiar, seja por telefone, através de videochamadas, né, mandando uma cartinha, um desenho, né, para esse familiar, conforme esse familiar, né, caso o caso dele vá agravando o quadro clínico, poder também ir comunicando à criança isso, né? E se de fato ocorreu o óbito, é importante que um familiar de confiança da criança, né, possa comunicar isso a ela. Achar um momento, um tempo adequado para fazer isso e depois de contar a ela, poder se dispor ali, física e emocionalmente, para estar ali com a criança, ouvir o que ela tem a dizer, permitir que ela expresse os sentimentos dela, né? Acolher esses sentimentos também. Provavelmente, talvez ela faça algumas perguntas, poder responder essas perguntas, estar ali, de fato, né? É natural e esperado que ela tenha alguns comportamentos, algumas reações emocionais, como tristeza, ansiedade,
Às vezes, a criança pode também apresentar uma regressão, ou seja, voltar a fazer algo que ela já não fazia mais, né? A questão de enurese, né? De fazer xixi na cama, também pode aparecer. São alguns comportamentos, algumas reações, né? Que a gente pode esperar das crianças. Uma das dúvidas que pais e familiares têm é se a criança deve participar do ato de despedida desse familiar ou não. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? É importante conversar com a criança, né? Se ela gostaria de participar, né? Poder realmente ter ali um momento, olha, vai ter esse momento de despedida, esse ritual de despedida, você gostaria, né? Se caso, por algum motivo, ela não queira, né, participar, estimular ela a expressar os sentimentos de outras formas, através de um desenho, de uma carta, né? Ou então, se ela optar por não participar naquele momento, mas depois queira saber como foi, poder contar para ela como é que foi esse momento, né? O mais importante é a gente, de fato, estar respeitando ali o desejo da criança e também ouvir ela nesse sentido, porque às vezes nós imaginamos que ela não gostaria de participar, que vai ser difícil para ela, né, vivenciar aquele momento, mas às vezes vivenciar esses rituais é importante, inclusive para a elaboração do luto da criança, né? Então poder estimular realmente ela. Lilian, que importante. Olha, por fim, qual é a mensagem que você deixa a todos que nos acompanham neste momento e que, de alguma forma, estão passando pela perda de alguém? Acredito, né, que o mais importante a ser dito é que o luto é um processo individual, né? Não há um roteiro, não há um jeito melhor de vivenciar o luto. Ele é individual, é um processo que cada pessoa vai ter, de fato, o seu tempo, mas também, se você conhece alguém, ou se você que está passando por isso está sentindo dificuldade, né, de lidar com tudo isso, é importante que possa buscar também ajuda, né, seja psicológica, com a rede de apoio, os familiares, os amigos, né, também questões espirituais auxiliam muito nesse momento. Acredito que o mais importante a dizer é que você, né, nós não precisamos passar por isso sozinhos. Que bacana. Obrigada, viu, Lilian, por Obrigada. essas palavras aí de apoio. Agora, Bruna, para encerrar o nosso webinar, a gente também quer saber se existem palavras que ajudam a enfrentar a morte de uma pessoa fundamental. Que mensagem é essa, final, você deixa para quem nos acompanha e especialmente está enfrentando esse momento de dor, de dificuldade? Então, Thaís, eu acredito que, assim, mais do que palavras, porque tu nunca tem como falar algo que talvez vai confortar a pessoa. Mas o que a gente pode fazer é se deixar disponível, né, para esse familiar, para essa pessoa que perdeu um ente querido. Então, assim, se colocar no lugar assim, eu estou aqui para te ouvir, né? Talvez eu não tenha palavras para te dizer no momento, mas me fala o que tu está sentindo. Muitas vezes a gente vê que as pessoas, como foi falado do tabu, negam a existência da tristeza, ou tendem a, tem que passar rápido, tu tem que curar isso, né? Se distrai que passa. Muitas vezes as pessoas acabam virando maníacas em outras situações, então está passando por um momento de luto, não quer entrar em contato com esse luto, se afunda no trabalho, começa a trabalhar, para não entrar em contato com essa realidade, com esse sofrimento. Então, não acredito que exista palavras para tu dizer para uma pessoa que está passando por, né, a perda de um familiar, mas sim se colocar à disposição, né, como um ombro amigo, entendendo aquela dor sem tentar diminuir ela, né? A gente tende às vezes assim, não, mas passa, vai se distrair que passa. Não, deixa a pessoa expressar o que está sentindo. Essa dor era um familiar, era alguém importante, né? Era um conhecido importante. Então, deixa essa pessoa expressar o que tá sentindo no momento, né? E que a gente possa estar se cuidando ao máximo. A gente está vivendo um momento muito complicado ainda da pandemia, né? E a gente não quer perder mais pessoas por causa da Covid-19. Então, que a gente possa também ser empático e cuidar um pouquinho dos nossos, né?
Muito importante. Olha, obrigada, muito obrigada. Agradecemos mais uma vez as nossas convidadas aqui, as psicólogas Lilian Zanco Dallagnol e também a Bruna Costanzi. Nós ficamos muito felizes com a presença de vocês duas, viu, aqui no nosso webinar, contribuindo com a difusão do conhecimento, com o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Este webinar foi uma realização do Círculo Saúde, da Microempa, Associação das Empresas de Pequeno Porte, aqui da região Nordeste do Rio Grande do Sul. Agradecemos também, é claro, pela sua audiência, ajude a divulgar as nossas informações importantes, compartilhe esse conteúdo com seus familiares e amigos. Até a próxima.